é só a derrota. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Agora mais um vídeo do especial Supremo Dino. Agora o derrotado Deltan Dallagnol vai ter mais uma participação aqui no especial. Tem 3 vídeos dele, né? Vai ser o segundo agora. Peço que você inscreva-se no canal, curta e compartilha. Comenta também, é muito importante para o engajamento, o comentário de vocês. Faz o vídeo chegar mais longe, peço que vocês colaborem aí. E é fogo no gado, tá ligado? E na moral, esse bicho aí foi muito humilhado, pô. Ele ficou na presidência de Bia Kicis. Aí deixou ele falar, mas ele falou muito. Aí passou muita vergonha porque falou muito, né? Aí teve que separar em 3 vídeos. Esse aqui é o segundo, bora lá assistir o vídeo. Deputado Deltan Dallagnol, que é autor de um dos requerimentos, quero informar que, infelizmente, alguns dos autores não estarão presentes hoje. Um deles casou, está em lua de mel, outro está em missão oficial, ministro, por isso alguns autores não estarão presentes. Mas então eu passo a palavra ao deputado Deltan Dallagnol. Bom dia, ministro. Primeiro gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a explicação técnica que o senhor fez na visita anterior. Eu fiquei surpreso por não ver, dentre as prioridades do governo, o combate à corrupção. Deputado Deltan, o que mudou foi o espetáculo. Nós pusemos fim ao espetáculo e à corrupção do combate à corrupção. Agora, as operações continuam a acontecer todos os dias. Hoje houve operação contra a corrupção. Semana passada houve e outros dias houve. O que nós não queremos e não faremos é violar as garantias legais e constitucionais. Então, respondendo à primeira pergunta de Vossa Excelência, o combate à corrupção continua a ser uma prioridade, obviamente. Nós não fazemos disso bandeira de politicagem, porque nós não precisamos disso. Nós temos um governo com projeto, com propostas, com ideias, e por isso nós respeitamos o devido processo legal. E o senhor pode acompanhar todos os dias nos perfis oficiais, meu, da Polícia Federal, e o senhor vai encontrar muitas operações de combate à corrupção acontecendo naquilo que diz respeito à competência da Polícia Federal. O combate à corrupção segue tão firme e forte que a Justiça Eleitoral tirou o mandato de um deputado aí. Prisão em segunda instância é algo essencial para o funcionamento da justiça, porque isso não está dentre as prioridades do governo, a sociedade clama por justiça. Em terceiro lugar, fim do foro privilegiado. A gente jamais vai ter igualdade perante a lei, quanto mais de 57 mil pessoas têm foro privilegiado. O segundo tema sobre prisão em segunda instância. O senhor deve lembrar que há uma garantia constitucional, que serve também para responder uma outra pergunta do senhor, atinente à chamada presunção de inocência. Eu sei que o senhor tem uma posição contrária à Constituição. Ora, o senhor é deputado, o senhor discorda da Constituição. Se o senhor discorda da Constituição, é claro que o senhor pode fazer uma proposta de emenda à Constituição. E certamente o senhor não imagina que o ministro da Justiça vai passar por cima da Constituição e revogar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente não é um tema que esteja atinente ao Ministério da Justiça, e sim ao próprio Congresso Nacional, que, se entender por 3/5 que as pessoas podem ser presas sem o trânsito em julgado, que assim vote a emenda, e assim, com isto, nós tenhamos isso que o senhor defende. Mas não é a posição do Supremo e nem é a posição da Constituição. Do mesmo modo, em relação a foro privilegiado. O senhor, como deputado federal, tem foro prerrogativa de função. Todos aqui têm. E é claro que isso está na Constituição. No caso de Vossa Excelência, no artigo 102 da Constituição. Então, não é um tema também que nós possamos, no Ministério da Justiça, mudar a Constituição. Quem muda a Constituição é o Congresso. E claro que o senhor pode discutir isso nas casas parlamentares e encontrar alguma medida que o senhor ache mais justa em relação a esse tema. Agora não pode mais mudar nada, só pode ficar choramingando mesmo pela internet. Pegou em bomba, papai. E agora tá sem foro privilegiado. Eu não queria ficar sem foro privilegiado e já tá. Pronto, só ser feliz agora. E, na moral, como é que esse bicho aí era um dos caras que mais articulava aqui no Brasil em questões políticas
Na moral, porque esse bicho aí é muito fraco, pô. A competência da Justiça Eleitoral para investigar e processar a corrupção política. Eu desconheço um caso em que a pessoa foi para a cadeia condenada pela Justiça Eleitoral. Ela não é uma justiça vocacionada para isso. Não é uma crítica à Justiça Eleitoral, é sim uma análise de perfil institucional. Nós precisamos acabar com a competência criminal da Justiça Eleitoral. Deputado, eu quero me solidarizar com a Justiça Eleitoral brasileira. É uma justiça que tem, como o senhor sabe, 91 anos. É uma justiça que prestou já relevantes serviços ao país. Recentemente, nós vimos a força da Justiça Eleitoral garantindo eleições democráticas, com a sua crítica atinente ao mau funcionamento da Justiça Eleitoral. Eu acho o contrário. Acho que a Justiça Eleitoral é um bom ramo do Poder Judiciário e quero consignar a minha solidariedade a todos os juízes que prestam jurisdição eleitoral. Em quinto lugar, governança e compliance. O ministro Prates, presidente da Petrobras, ele criticou o sistema de compliance como um estorvo da Lava Jato. Nós temos pessoas que foram condenadas por desvio de verba pública, como o ministro Góes, e estão ocupando cargos de ministérios. Pessoas envolvidas em escândalos, ministro do Turismo, ministro de Comunicações, e seguem na chefia dos seus ministérios. Quando jamais uma empresa que preza por sua reputação, que preza por boa governança, faria isso. O senhor mesmo, no seu rede social, o senhor criticou o orçamento secreto como o maior escândalo de corrupção da face da Terra. Hoje o governo está implementando orçamento secreto versão 2, por meio de RP2, não mais RP9, mas adotando a mesma prática que o senhor criticou. Indulto. Os decretos de indulto do PT sempre perdoaram 2/3 da pena de ladrões e assassinos. Essa prática vai ser mantida ou vai ser extirpada? Que alimenta a criminalidade. O senhor sobre governança e compliance. São leis que estão postas. É claro que o senhor relacionou governança e compliance com condenações criminais. Volto a frisar ao senhor que condenações sem trânsito de julgado não infirmam a presunção de não culpabilidade ou a presunção de inocência. E, por isso mesmo, o nosso governo segue estritamente a lei. Isso eu afirmo ao senhor, que todas as pessoas investidas em cargos públicos o foram com preenchimento das condições legais, inclusive outros colegas de governo que foram indevidamente mencionados por Vossa Excelência. Sexto, sobre orçamento secreto. Esse é um tema também do Parlamento. Nós tivemos uma votação no Supremo, houve uma votação no Congresso, e eu desconheço, nesse momento, a existência de orçamento secreto. Eu acho que é um tema que o senhor deve apresentar à Comissão Mista de Orçamento, lembrando que o Ministério da Justiça e Segurança Pública não é responsável pela gestão orçamentária do país. Mas se o senhor acha que tem orçamento secreto, eu sugiro ao senhor que vá ao plenário, a esta comissão ou à Comissão Mista de Orçamento e apresente os requerimentos que o senhor achar cabíveis. No final dessa convocação, tá virando uma aula. Que viagem, né, meu irmão? O bicho não sabe nada, doido. Fica pedindo pra Dino, como ministro, fazer as coisas que é pra ele fazer, como deputado. Dino já foi deputado, mas das antigas. Ele já pegou 2 cargos de governador aí, e agora foi eleito para senador e virou ministro. Aí nada a ver Deltan ficar chamando ele aí pra ficar ensinando ele a ser deputado. O cara foi procurador não sei quanto tempo, não sabia que não podia ficar conversando com o juiz nem combinando as coisas. Saiu fazendo besteira pra tudo que é lado. Ainda bem que perdeu o mandato. Imagina, a gente tá pagando 30 conto com um bunda mole desse, ficar chamando o Dino lá, atrapalhando o Dino, para ficar recebendo aula de como é que faz para ser um deputado. É cada uma. Isso rapaz, nem para fazer um PowerPoint serve. Como é que a gente passou anos sustentando esse vagabundo? Sobre decretos de indulto, nós não cuidamos ainda de nenhum decreto de indulto nesse governo. Nós temos uma recomposição do CNPCP, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e nós vamos ter o máximo cuidado. Por exemplo, o governo passado editou um decreto de indulto para uma pessoa. Nós temos uma demanda no Supremo, inclusive ex-integrantes dessa casa. Nós temos um debate no Supremo sobre se pode haver indulto com desvio de finalidade. Nós consideramos que não. Os indultos têm que ser de acordo com a Lei 7.210, a Lei de Execução Penal.
Então, afirma o senhor que a lei vai ser cumprida em relação aos decretos de indulto. Infelizmente, não foram no governo passado, como nós vimos nesse caso a que fiz alusão. Já que Dino não falou, falo eu. E mentira de Deltan Dallagnol na pergunta, porque o indulto não pode ser dado para quem cometeu crime hediondo. Então, assassino não pode receber. É mentira dele que esse bicho aí gosta de bagulho de fake news. E eu gostaria também de saber quais são as prioridades para redução, medidas concretas, para mapeamento, diagnóstico e redução de homicídios. Temos aí cerca de 40 mil homicídios por ano, algo digno de uma guerra, e nós precisamos saber quais são as medidas concretas para diagnóstico, primeiro diagnóstico e em seguida para encaminhar isso. Homicídios, deputado Deltan, depende, por exemplo, da apreensão de armas de fogo ilegais. É uma das nossas lutas, porque o armamentismo mata. Nós temos o caso de Sinop, por exemplo, como uma referência, tráfico de armas, todos os dias a apreensão de armas ilegais. Então, esse é um pilar de uma estratégia séria, sustentável de redução de homicídios. Além disso, nós estamos fortalecendo as operações de segurança pública. Para o senhor ter uma ideia, quando nós chegamos ao Ministério da Justiça, nós tínhamos 3 bilhões e 400 milhões de reais parados no Ministério da Justiça, uma irresponsabilidade gerencial. Nós estamos agilizando esses repasses aos estados e isso também significa fortalecimento da segurança pública. E, finalmente, um trabalho, claro, num Plano Nacional de Redução de Homicídios, abrangendo feminicídio, juventude negra, todos esses segmentos vulnerabilizados, porque é assim que você faz de modo sério o combate aos homicídios. Fake news. O projeto dos fake news encaminhado pelo governo, embora fosse uma prioridade do governo, tem uma série de medidas que acabam, infelizmente, censurando. Sou a favor da regulamentação da mídia, essa é uma das prioridades do Ministério da Justiça, por isso eu trago isso. E nós precisamos, sim, avançar para a regulamentação de rede social, para evitar comportamentos ilegais, mas sem interferir na liberdade individual para comentários, para exercício da livre expressão. Imunidade parlamentar. É importante que os parlamentares possam expressar a sua opinião, e eu queria questionar especificamente em relação a uma representação que o senhor fez para a PGR, em que o senhor apontou minha suposta incidência em fake news. Senhor ministro, quando o senhor foi à favela da Maré, vários especialistas falaram, não tem como entrar lá sem um grande aparato e preparado para a guerra, mas o senhor entrou sem confronto. E eu prestei atenção em todas as respostas que o senhor deu na sua vinda aqui. A minha questão é muito objetiva e simples, eu gostaria de uma resposta muito objetiva e simples. Houve algum acordo, direto ou indireto, do senhor ou da sua equipe, com lideranças do crime organizado, para facilitar ou permitir a sua entrada? Porque, segundo vários especialistas, seria impossível a sua entrada sem isso. A questão é sim ou não. Houve algum acordo de alguém da sua equipe ou da ONG para permitir a sua entrada com o crime organizado? Se houve, é uma questão que a gente tem que debater. Deve ou não o Estado se ajoelhar diante do crime organizado para poder entrar numa área? E aqui não é criminalização das pessoas da favela. Pelo contrário, eles são vítimas de crimes. Eu não confundo bandidos e vítimas. Eles são vítimas, não criminosos. Está aqui o eminente deputado Orlando Silva. Quero homenageá-lo pelo trabalho grandioso que tem feito na tentativa de formar a maioria em torno de uma lei que é uma exigência constitucional. Quem exige uma lei sobre o assunto é a Constituição. Está aqui no artigo 222, parágrafo 3º. É imprescindível que haja uma lei sobre comunicação digital cibernética e nós não podemos ter faroeste digital no Brasil. O faroeste digital mata, fake news mata. E por isso mesmo é necessário que haja uma regulação sobre isso. E quem defende a regulação é, na verdade, quem defende a liberdade de expressão. O que nós vimos, infelizmente, foram empresas, plataformas, querendo fazer censura contra o parlamento, censurando o processo legislativo, numa violência raras vezes vista no Brasil. E, por isso, eu quero louvar o esforço do relator e espero que a Câmara, em algum momento, consiga deliberar sobre a matéria. A 10ª pergunta de Vossa Excelência é sobre imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é garantida na Constituição, porém, obviamente, ela não é absoluta. Como o senhor sabe, há muitos precedentes do Supremo nessa direção. Cito apenas um precedente, o mais recente dele, já de 2023, relatoria do ministro Dias Toffoli,
em que o relator pro acordo foi o ministro Alexandre, em que há esse binômio liberdade e responsabilidade, ou seja, ninguém pode abusar da imunidade parlamentar, disse o Supremo, e, aliás, isso está dito também no Código de Ética e Decoro Parlamentar que o senhor jurou respeitar. É muita viagem mesmo desses cornos, né? Ó, o cara é contra o foro privilegiado, mas quer privilégio de poder cometer crime lá porque é deputado. Ou seja, não existe imunidade parlamentar diante de abusos. Está no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. A 11ª pergunta sobre o Complexo da Maré já foi esclarecido. Obviamente, é uma leviandade esta de acordo com facção. E, obviamente, o senhor sabe, ou deve saber, ou deveria saber, deve lembrar que não existe prova de fato negativo. Ou seja, o senhor deve ter aprendido em algum lugar, no curso de Direito, que é impossível a mim provar que não houve acordo. É ônus do senhor e de todos que propagam esta leviandade provar que eu fiz acordo com bandido. Nunca fiz, nunca farei, e a minha vida é limpa e eu não tenho nenhuma condenação. Então, em relação, nenhuma, nem de Tribunal de Contas, nem do Poder Judiciário. Em relação, e nem terei. Toma, podia ter ficado sem essa, mané. Parecia que tava prevendo o futuro, Nino. Se bem que era previsível o futuro, né? Assim como um monte de bolsonarista vai sair daí, direitinho pra Papuda. Bora, Gonê, tô confiando, viu? Em relação a visita à favela da Maré, eu já esclareci que nós avisamos a Polícia Civil, avisamos a Polícia Militar, avisamos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal antes. Como nós fomos lá fazer reunião com facção criminosa, avisando antes, por escrito, a polícia, que estava presente, amplamente presente. Agora, óbvio que eu não podia imaginar que seria necessário fotografar todos os policiais presentes, uma vez que parece algo bem esdrúxulo, mas afirma o senhor que sim, havia a presença de dezenas de policiais no perímetro onde se realizou a reunião. Ei, na moral, como é que o brasileiro consegue eleger uma criatura dessa aí? Na moral, pelo amor de Deus, pô. Esse cara é muito ruim, muito fraco, pô. Muito fraco. Serve pra nada, nada. Só serviu pra gente gastar dinheiro. Aí elege um corno desse pra chegar lá e ficar lutando contra os direitos da gente, fazendo oposição por fazer oposição e ficar dando chilique. Aí perdeu o mandato, vacilando. Agora tá sem foro privilegiado. Não queria tanto. Ó, aqui é o especial Supremo Dino. Eu vou deixar uma playlist aqui na final, se vocês quiserem clicar para assistir. Tem vários vídeos de Flávio Dino humilhando esses bolsonaristas. Tamo junto, até a próxima. Falou! Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!